Boa tarde, colegas, amigos, todos. Estou aqui produzindo aqui essa apresentação para dar aquele quebra-gelo, para ficar melhor apresentado, para a gente se preparar, né? Para eu me preparar, para você também se preparar melhor para a minha apresentação de sexta-feira. Vou colocar aqui um cronômetro também para me ajudar a ter controle do tempo, porque tudo é importante nessa apresentação, né? Muito bem, o meu tema é DRX e quem apresenta é o David Urel. Está aqui o meu e-mail para quem quiser fazer contato posteriormente de forma formal. Eu criei uma linha do tempo com uma parte da história de tudo que eu vou apresentar aqui. E quando se fala em DRX, ele começou há muito tempo atrás, já com a descoberta do raio-x. A descoberta do raio-x ela acontece no final do século XIX por Röntgen. E aqui você tem uma fotografia do que dizem ser a primeira imagem de um raio-x. Dizem que ele tirou o raio-x da mão da esposa e está ali a aliança, um dedo característico. E a história apresenta que não muito depois que criou-se o raio-x, já houve uma primeira radiografia aqui no Brasil, mas não se tem certeza se foi no Rio de Janeiro, na Bahia ou no estado do Pará. Então, é apresentado pelo Conselho de Medicina que a radiografia está presente desde o seu princípio aqui no Brasil. E o raio-x foi ganhado, foi entregue o Prêmio Nobel de Física para o Röntgen em 1901 pela descoberta do raio-x. E aí você tem o Lowy, que ganha aqui um prêmio Nobel também, por difração de raio-x em cristais. E no ano seguinte, seu pai ganha. Então, ou melhor, seu filho ganha. Então você tem aí o pai e o filho, William Bragg e William Lawrence Bragg. Ou seja, pai e filho ganham o prêmio Nobel de Física justamente por estudar a estrutura cristalina através do uso de raio-x. Então, um ano ganha o pai, o outro ano ganha o filho. Que legal, né? Pai e filho ganhando o prêmio Nobel em tempos seguidos. E você vai ter aí, ao longo do tempo, muitas outras situações relacionadas a raio-x, a difratometria, a espectroscopia de raio-x, enfim. Mas não somente físicos ganharam. Há muitos outros que ganharam prêmio Nobel, não na física, mas na medicina e na química, por estudar, pesquisar e trabalhar com a difratometria de raio-x. Vou dar um exemplo. Quem desenvolveu o DNA, o estudo do DNA, foi a partir também do DRX. Isso no campo da medicina. O que significa DRX? A sigla D significa difratometria. O R vem de raios e X é o X mesmo. Há uma história que quando o Röntgen desenvolveu aí o raio-x, ele não sabia que nome dar, ele colocou o X. Então, raio-x. Não tinha um nome específico no momento, raio-x. Quando a gente fala de difratometria, lembramos primeiramente de difração, Vem da raiz de difração. E na educação básica, quando nós falamos de difração, nós apresentamos a difração como um conceito que está relacionado a ondas, relacionado à ondulatória. E quando você tem ondas que precisam passar por um orifício, por uma fenda muito pequena, menor que o seu comprimento de onda, vai acontecer uma modificação nessa onda. Pode mudar a sua frente de onda. Nessa imagem você tinha uma frente de onda plana, passa a ter uma frente de onda esférica. Uma aplicação dessa difração é o CD. A luz que incide sobre um CD, ela vai ter uma difração. Como que funciona essa difração no CD? O CD é como se ele tivesse poros. E esses poros nada mais são do que a característica
que vai determinar até mesmo o funcionamento da música, do áudio, do que foi gravado. Então incide um raio de luz na superfície do CD e você vai ter uma reflexão especular. O que é uma reflexão especular? É uma reflexão que você não vai ter os raios saindo de forma ordenada ou paralela, mas os raios refletidos são com ângulos distintos, porque a superfície é como se ela não fosse polida, como se ela não fosse perfeitamente reflexiva. Eu tenho aqui uma simulação de uma difração. Então aqui eu tenho uma imagem, eu tenho um orifício circular, eu tenho um comprimento de onda, eu vou colocar aqui na ordem de 540 nanômetros. Olha o diâmetro desse furo, desse orifício. Então você tem essa imagem aqui na direita que apresenta o efeito dessa difração. No centro, nós temos aí a interferência maior. Esse círculo preto seria uma interferência destrutiva. Logo, você já tem mais um círculo de luz, que seria uma interferência construtiva, porém um pouco menor que a central. Aí você vai ter sempre aí a divisão entre uma interferência destrutiva e uma positiva, mas tendendo a ser cada vez menor. Eu vou fazer agora com o caso aqui de vários pontos centrais de fendas. Então aí o que acontece? Nós temos ali, à medida que eu aumento ou diminuo o espaçamento da fenda, aumenta o efeito da luz nessa superfície que tem a sensibilidade de receber a luz que passou pela difração. Então aqui eu tenho um exemplo de difração. Então difração é isso. Eu tenho aqui a fonte de luz, cortei, como se fosse uma fonte de laser. Quando eu emito a luz, ela passa por uma placa. Nessa placa ela vai ter uma fenda. Nesse caso ela tem uma fenda. Eu vou colocar duas fendas agora. Aí você tem esse modelo. Agora eu tenho aqui 16 fendas. Diâmetros maiores, diâmetros menores, e você pode ver o efeito de uma difração. Prosseguindo, o que são raios-x? O raio-x, ele é um tipo de radiação. E aqui eu tenho todo o espectro eletromagnético, com ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, o raio-x e os raios gama. O raio-x, os raios-x, é um dos tipos de radiação. Ele tem comprimento de onda pequeno e, por ter comprimento de onda, inversamente ele vai ter uma frequência elevada. E uma fonte de raio-x, ele precisa ter uma fonte de temperatura muito elevada. Aqui, de acordo com essa tabela, na ordem de 10 milhões de Kelvin. E os raios-x também são uma onda eletromagnética. E vai ter uma vibração aí transversal. Se a direção de propagação está aqui no eixo Z, o campo elétrico é perpendicular. E ele está aqui alterando entre o eixo Z positivo e o negativo, mas sempre perpendicular ao eixo Z de propagação. E aqui o campo magnético, representado pela cor vermelha, também perpendicular à propagação. Então essa é uma característica dos raios-x. É uma onda eletromagnética, tem uma vibração transversal. E o comprimento de onda de um raio-x, ele vai desde 10 a menos 5 angstrom até 100 angstrom, aproximadamente. Princípio de funcionamento da difratometria. Eu preciso ter um tubo que vai emitir um feixe, e esse feixe ele vai ter um sistema de que vai emitir aqui uma onda eletromagnética, mas não somente onda eletromagnética, ele também pode emitir nêutrons e também pode emitir prótons. E aqui ele vai precisar ter uma temperatura de aproximadamente entre 10 e 40 mil volts. E esse tubo aqui, é um tubo, um dos primeiros, né? Um tubo mais simples.
ele está embalado a vácuo. Essa onda, esse feixe que é incidido, ele toca nessa placa de chumbo, e nessa placa de chumbo tem uma fenda. Essa fenda tem duas funções. Permitir que passe apenas um raio. Então ele vai ter uma colimação e, digamos assim, uma direção mais nítida para focalizar esse raio. Então ele colima e focaliza o raio. Esse raio incidente ele vai tocar numa amostra. Essa amostra geralmente estudada é um sólido cristalino, mono ou policristalino. Vai depender da técnica. Quando esse raio toca aqui nesse cristal, ele vai difratar. Aqui que acontece a difração. Quando ele faz a difração, ele vai propagar a difração. Os raios vão difratar. Uma vez difratados, você precisa ter uma superfície fotográfica para registrar esse raio difratado. Com as características dessa fotografia, você pode determinar como está construído esse sólido cristalino. Então você vai ver pela fotografia. Aqui na figura 5, você vê esses pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos têm direção, têm distância um do outro. Essa distância pode ser estudada e a partir daí avaliar que sólido cristalino é. Então, pela difração você encontra fotografia que pode determinar o sólido. E o sólido pode gerar uma fotografia. Então, são processos reversíveis, né? Processos recíprocos. Aqui eu tenho uma pequena ilustração de uma molécula e o efeito da luz. Então, quando uma luz toca numa molécula, ela vai fazer com que aconteça essa reflexão aí de alguma maneira. O que eu não tenho aqui é um colimador, uma placa de chumbo, mas eu tenho a luz vindo em uma única direção. Método de Laue. Laue foi um dos ganhadores de prêmio Nobel. Eu tenho aqui os feixes de luz, tem um furo colimador, e esse furo colimador vai permitir que haja aquele foco direcionado para a amostra que vai ser estudada. Uma vez tendo esse feixe contínuo, ele vai incidir no cristal. E esses raios difratados, né, até o cristal eu tenho a incidência. Após o cristal eu tenho a difração. E esses raios são muito intensos em certas direções. Quando ele é intenso, ele é chamado de interferência construtiva. E essas interferências construtivas me permitem ver os pontinhos sinalizados na fotografia. Esse padrão de difração é registrado, claro, lá no filme fotográfico. E a estrutura do cristal vai ser determinada pela distância e pela quantidade de pontos. Então você vê aqui nessa imagem aqui que existe a fonte de raio-x, que é uma onda eletromagnética, o raio colimado, né, único, toca no monocristal. Pelo método de Laue, eu preciso trabalhar exclusivamente com o monocristal. E a partir dele eu tenho a difração, e essa difração vai me permitir ter vários raios. Onde eu tenho essa pontuação é porque eu tive ali a interferência construtiva. E aqui nessa imagem você vê que a luz incidente toca e aí ela vai difratar em várias direções. É direção 0,1, mas pode ter outras. E aqui eu tenho o retrato de uma imagem. Essa figura 9 representa a fotografia. Então você tem um ponto central bem iluminado e outros pontinhos ao redor com uma certa simetria. Por essa simetria, por essa demonstração aí, eu posso caracterizar qual é o cristal. O método de Bragg, que é um outro método também utilizado, ele vai considerar aqui dois raios de luz. Raio de luz incidente 1, raio de luz incidente 2. E eles vão tocar em átomos diferentes. Esses átomos são as partículas, né, constituintes do cristal. É como se eles tivessem camadas diferentes que têm uma distância de um do outro. Agora esse raio de luz 1 aqui, você nota que ele tem uma distância menor até encontrar um átomo, diferente do raio de luz 2 que percorre uma distância um pouco maior.
essa distância aqui ela precisa ser considerada. Para se encontrar essa distância, você vai simplesmente multiplicar aí o d pelo seno de θ, que vai ser a distância a mais percorrida. No entanto, você vai ter essa distância considerada duas vezes, na incidência e na difração. E na formulação de Bragg, nós vamos considerar que você teve dois espaçamentos, foi um x e outro x, ou seja, duas distâncias percorridas a mais. E essa distância é calculada por d seno θ. E aí, uma vez considerado isso, eu vou poder utilizar isso de uma forma abrangente para quando eu tiver qualquer número inteiro. Se eu tiver aí 2 átomos, 3 átomos, 5 átomos, então aqui eu vou ter uma forma abrangente, generalista. E essa interferência construtiva, ela acontece para números inteiros e que são crescentes, até o infinito, né? Começando por 1. Aplicações do DRX. As aplicações são as mais diversas. Na indústria eletrônica, no desenvolvimento de materiais de semicondutores. Na indústria aeronáutica, vai ajudar a desenvolver superligas para você ter peças, turbinas e outros elementos com uma resistência muito elevada, considerando a pressão que as aeronaves e toda a indústria aeronáutica precisa trabalhar em laboratório. Então, o DRX é muito útil na indústria aeronáutica e também espacial. Na indústria automobilística, o DRX ele é muito útil para caracterizar e avaliar o desempenho de peças e partes de escapamentos catalisadores, além de fases intermediárias. Sempre no âmbito da pesquisa, né? Como será? Como que eu posso prever? Então, o DRX consegue fazer um estudo, uma análise em laboratório. A mineração industrial também é um outro local de aplicação do DRX. Dessa forma, é possível fazer uma análise quantitativa de fases clinker de cimentos, por exemplo, Portland, e por organizações de saúde no controle de materiais nocivos, como, por exemplo, o asbestos. E o asbesto é um daqueles elementos que compõem aquelas caixas d'água antigas, né? Que causava a asbestose, né? Que, em outras palavras, vai gerar um câncer. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal do Brasil proibiu esse tipo de material por considerá-lo cancerígeno. Então, a mineração precisa estudar os elementos para verificar a nocividade deles. E o asbesto, o silicato, é um tipo de elemento que é nocivo. No passado, muito implementado na construção civil, em caixas d'água, telhas e muitas outras situações. Hoje, proibido. Uma outra aplicação é na exploração e produção de petróleo, ou seja, na caracterização mineralógica completa da rocha, né? Vai identificar como que é o material ser explorado. Você não precisa pegar todo o material, pega uma quantidade e pode fazer, então, uma análise da sua ductilidade, da sua densidade, elasticidade, seja quais forem, a pureza, a impureza. Então, o DRX vai caracterizar o material. Uma vez conhecido o material, poder-se-á, então, fazer análises mais profundas sobre o elemento. E aqui nós temos um difratômetro, quer dizer, o elemento que vai fazer a difratometria com o raio-x. Então, nesse equipamento você vai ter o tubo, que é onde passa o raio-x, você vai ter algumas fendas, tem a fenda Soller, você tem a fenda de recebimento. Essa fenda é onde vai colimar, vai permitir que seja um único raio de X, um raio-x incidente. Vai ter uma fenda também divergente para algum ajuste que seja necessário. Tem a máscara. Aqui nesse local você vai colocar a amostra. Aí eu quero analisar o sal, eu quero analisar o alumínio, quero analisar o cloreto de amônio, enfim, seja qual for o elemento que seja analisado. Então, aqui eu tenho esse instrumento difratômetro. E na UESC há esse equipamento. Aqui nós temos mais dois exemplos para encerrar. O esquema representativo de um material policristalino.
Esse material, uma vez analisado a difratometria, você vê que ele tem alguns picos. Esse pico é uma interferência construtiva. Aqui nós temos um outro exemplo, o raio de luz incidente e o refratado, né? Difratado. E aqui você vê vários picos. Por esses 3 picos pode-se caracterizar que ele é um bergamato, um germanato, né, de bermânio. Aqui estão as referências e eu encerro aqui minha apresentação. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!